Olá, muito bem-vindas, muito bem-vindos. O tema que nós vamos tratar hoje é a inexistência do mal. Eu já sei que boa parte das pessoas, ao ouvir essa primeira frase, já vão se apavorar e vão dizer: o Irad pirou. Como inexistência do mal? Com tanta maldade que tem aí no mundo que a gente está vendo, tanta coisa horrível acontecendo, como é que você vai dizer que mal inexiste, né? E, por outro lado, se eu estou dizendo que mal inexiste, com que propósito eu estou dizendo isso, né? E também como é que eu posso comprovar que o mal inexiste, né? E se eu conseguir provar, mas o que isso ajuda o mundo a melhorar se eu me convencer ou aceitar a tese de que o mal não existe, né? O que muda nas relações humanas, o que muda na sociedade humana? Então, vamos lá, né? A ideia é que os nossos sentidos, eu vou começar por uma aproximação do tema através daquilo que nós sentimos no mundo material, né? Os nossos sentidos de visão, audição, tato, olfato e paladar, eles só detectam coisas existentes. Eles não detectam o que não existe, né? Então eu digo, eu ouço barulho, há som aqui. Eu vejo imagens, eu consigo pegar em objetos, eu sinto que há objetos aqui nesse ambiente. Então, quando eu digo eu vejo a luz, o meu sentido de visão, ele não é um sentido detector de escuridão. A escuridão apenas é a ausência da luz. Se eu disser que aqui é um lugar silencioso, não há barulho algum, não há som algum, o meu sentido de audição não é um detector de silêncio, ele é um detector de sons. A ausência do som é que eu caracterizo como silêncio. Eu posso dizer que uma comida está salgada ou ela está sem sal nenhum. O meu detetor do paladar é detetor de sal, não é um detetor da ausência de sal. Então, se isso é o ponto que nós estamos levantando, né, nós vemos que no mundo sensorial as coisas existem, têm existência, né, e a sua ausência é que é vista como uma existência per si, mas isso não é um fato real. Eu não tenho um feixe de escuridão. Eu não tenho um gerador de silêncio. Eu tenho um feixe de luz e a ausência desse feixe de luz é a escuridão. Eu tenho um aparelho, uma fonte geradora de sons, e isso eu detecto, mas a ausência dessa fonte geradora é o silêncio. Daí então, se nos nossos sentidos sensoriais nós podemos dizer que somente existe a presença e que, quando eu caracterizo algo como ausente, é a falta da presença. A ausência em si não tem existência. Portanto, a escuridão não tem existência per si. O silêncio não tem existência per si. O sem sal não existe per si, existe a falta do sal, existe a falta do som, existe a falta da luz. Se isso funciona para os nossos sentidos sensoriais, funciona para os nossos demais sentidos. Quando eu digo que há injustiça, a injustiça não tem realidade própria. Quem tem realidade é a justiça. A falta da justiça eu caracterizo como injustiça. Portanto, quando eu digo que há desequilíbrio entre ricos e pobres, eu estou dizendo que há falta do equilíbrio, eu detecto como desequilíbrio. Só que nós temos a tendência, conforme os nossos sentidos sensoriais,
de definirmos isso também como entidades reais, e elas não são entidades reais. A injustiça, o desequilíbrio, o mal como um todo, ele não tem existência. O que existe é o bem. A falta do mal, a falta do bem, desculpe, resulta no mal. Agora, claro que a falta do bem que resulta naquilo que nós qualificamos como mal tem consequências. Isso impacta na gente. É claro que a injustiça impacta na gente. É claro que a disparidade entre ricos e pobres, a falta de equilíbrio, a falta de justiça social impacta na gente. Como a falta de luz, que nós definimos como escuridão, também impacta na gente. É claro que a falta da luz vai gerar, por exemplo, um meio propício para que se proliferem bactérias, germes, doenças, né? Se você pegar um cômodo e selá-lo absolutamente, não entrar um facho de luz, e aquele cômodo permanecer selado durante milênios, né? Quando você desselá-lo, abri-lo, claro que aquele ar vai estar absolutamente contaminado com todas as espécies de bactérias que têm existência na escuridão. Então, a falta da luz, que eu chamo de escuridão, claro que tem um impacto sobre nós. Como também a falta da justiça tem um impacto sobre nós. Mas a razão pela qual é interessante a gente entender e realmente introjetar esse conceito de que o mal não tem existência, o que existe é a falta do bem que nós qualificamos como mal, é por isso que eu posso entender, por exemplo, a máxima de que nós não devemos combater o mal com o mal. Nós temos que combater o mal com o bem, porque é a presença do bem que vai dissipar a existência do mal. E esse é um aprendizado que nós, humanos, temos tido dificuldade de ter, porque as evidências do que nós conhecemos como existência, escuridão, existência, silêncio, existência, a comida sem sal, porque eu não sinto presença e digo que isso existe, eu também faço uma inferência equivocada de que o mal existe e combatê-lo, eu posso combatê-lo com qualquer instrumento que eu tenha. E isso não é a melhor estratégia. Porque ao combater algo que inexiste com a sua própria inexistência, eu não tenho resultado que vingue, que tenha eficácia. Então, por isso eu preciso trabalhar a ausência do bem com mais bem. Então, eu tenho que opor, por exemplo, um sentimento de guerra com um sentimento maior de paz. Mas se desculpe, a belicosidade da parte de alguém e eu reagir de forma belicosa, eu estou trabalhando o negativo com o negativo. E o que eu vou conseguir fazer é só piorar a situação. Então, eu tenho um problema, por exemplo, com um colega de trabalho. Essa pessoa é extremamente provocadora de desunião. O que eu vou fazer? A desunião é a falta de união, é a falta de entendimento, né? Essa pessoa tem essa capacidade de fazer com que a falta de união, de entendimento, resulte em vários problemas no ambiente de trabalho. Qual é a minha ação se eu quiser contrapor algo? Não é trazendo mais desunião. Eu tenho que trazer união, eu tenho que trazer entendimento, eu tenho que trazer aproximação entre todos. E eu tenho que tratar essa pessoa não de forma ríspida, de forma contundente, mas eu tenho que tratá-la de forma amorosa. Porque eu consigo fazer com que o bem seja bem aquela imagem de um copo que está cheio de água
não potável, né? Porque ela se contaminou, água contaminada, o que eu tenho que fazer? Eu tenho duas saídas. Uma é esvaziar o copo, lavá-lo bem lavado e colocar água nova, e a outra é ir jorrando água nova o tempo todo, até que eu vou diluindo, 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 e isso desaparece. Mas eu vou trazer uma outra questão, que certamente vocês que estão me ouvindo agora vão dizer: mas isso não funciona com a política, por exemplo. A política partidária, ela tem por natureza o choque de ideias, o choque de ideologias, né? Um pensa do jeito, outro pensa do outro. Como é que a gente pode dizer que o outro é bom e eu sou o mal, eu sou o bom, o outro que é o mal? A tendência é desse maniqueísmo, né? De bem e mal. Um está certo, então necessariamente o outro está errado. E a questão que aparece nesse momento é nós nos perguntarmos o que é mais eficaz. É o confronto ou a busca do entendimento? A arte de fazer política é a arte de buscar o entendimento. Mas certamente há momentos em que a falta do entendimento, a falta da união prosperou tanto que eu não tenho mais instrumentos para que eu possa aniquilar o mal que se encontra instalado. Então, eu tenho que usar de instrumentos mais contundentes, mais fortes, mais presentes. Então, é a mesma coisa com o corpo humano, né? Qual é a ideia da medicina hoje? Eu vou voltar a essa questão da política depois de novo, tá? Não estou abandonando ela, não. Mas qual é a ideia da medicina hoje? A medicina hoje é aquela que combate o mal. Ela não promove o bem-estar. O papel do médico não é promover o seu bem-estar. Todos nós sabemos como funciona. A gente vai ao médico, é a primeira pergunta que o médico, a médica nos faz. Ok, o que lhe traz aqui? O que você está tendo? Me relate onde está o seu problema. Porque aquele médico, aquela médica, existe para solucionar o mal. E ele e ela só usam os instrumentos contundentes, né, que a medicina alopática, por exemplo, nos oferece hoje em dia, que é de interromper o ciclo do mal. Mas a medicina não trabalha para colocar o ciclo do bem. Agora, tem pontos em que o mal, ou seja, a ausência do bem, está tão fortemente estabelecida que você não tem outro jeito a não ser extirpar um tumor com um método cirúrgico, que é invasivo, que é destruidor. Você não tem como fazer aquele mal desaparecer se você não colocar radioterapia, que é extremamente destruidor de todos os tecidos que estão à volta de onde estava o tumor original. Você não tem outra saída a não ser dar quimioterápicos que destrói o corpo inteiro do paciente para tentar destruir o tumor. Agora, vejam a outra medicina. É a medicina que se preocupa desde o seu nascimento em garantir o seu bem-estar. Então, onde que ela vai atuar? O que você deve comer? Como você deve comer? O que você deve fazer no seu cotidiano? O que você deve ter como hábitos saudáveis? A medicina não se preocupa com isso. Então, há ramos da medicina hoje, medicina integrativa e outros ramos da medicina que estão aparecendo, que estão se preocupando com isso. Não, o papel da medicina não é esse. Reza a lenda, né, que no passado os médicos na China, o médico chinês, ele recebia todo mês um valor do paciente, dos seus pacientes. Se eles estivessem bem. Se eles ficassem doentes, eles não pagavam o médico. Porque dizia, você falhou na sua tarefa, na sua missão de manter a minha saúde. Então, voltemos ao nosso problema. Hoje nós estamos tratando do mundo político, da sociedade política, só tentando extirpar tumores, só tentando fazer intervenções traumatizantes o tempo inteiro.
seja quando entra o lado A ou o lado B no poder. O que nós tínhamos que fazer? Ter esse enfoque da medicina, não olhar o mal, né, e pouco a pouco transformar essas relações em fazer com que a sociedade seja capaz de administrar os seus afazeres a partir de uma perspectiva não mais polarizada, não mais partidarizada. É uma revolução na forma de fazer as coisas. Hoje, eu sou obrigado a aceitar que, seja na medicina, seja no mundo político, seja nas instituições sociais, né, nós estamos com males instalados pela ausência do bem, que nos levaram ao estado de coisas que somente intervenções dolorosas são capazes de transformar a situação. Então, voltemos ao nosso ponto inicial. Se nós entendermos que a ausência não é uma entidade que tem vida própria, mas somente a presença, a existência é que tem vida própria, então a escuridão não tem vida própria, a injustiça não tem vida própria. Mas se eu não trabalho com a ideia de que eu preciso trazer mais luz para combater a escuridão, eu vou querer combater a escuridão com a escuridão. Se eu não entender que eu preciso trazer mais justiça para combater a injustiça, eu vou querer combater a injustiça com injustiça. E o que acontece hoje na sociedade humana? Por que esse assunto é importante para nós hoje? Por que falar da inexistência do mal é importante? Porque nós queremos combater a injustiça com mais desequilíbrio e mais injustiça, entre aspas. Nós, enquanto vítimas da opressão, acabamos usando os mesmos métodos do opressor. Quando o oprimido usa os mesmos métodos do opressor, a sociedade não tem solução. Porque quando o oprimido usa os mesmos métodos do opressor, o oprimido está assumindo que aquilo que o opressor provocou, o mal que ele provocou, tem existência própria. E o que eu convido a todas e todos vocês é entendermos que o mal que o opressor instala na sociedade não tem existência própria. E eu posso aniquilar esse mal através de um exercício constante do que é positivo e do que traz o bem-estar ao todo. Se o opressor, se a injustiça, se a escuridão, se a comida sem gosto, né, se instalam por si próprias, a única forma que eu tenho para transformar a comida sem sal é colocando sal. A única forma que eu tenho para trazer visão num espaço onde tudo está escuro é trazer luz e não combater com a escuridão. A única forma que eu tenho de trazer justiça onde há injustiça é eu derramar mais justiça sobre esse corpo social. Então, esse é o ponto para nós lembrarmos, né? Nós não podemos usar as mesmas armas que a escuridão trouxe quando se instalou. Para combatê-la, eu preciso ter as armas da luz. Para poder vencer a injustiça, eu tenho que ter as armas da justiça. Para eu vencer o desamor, eu tenho que ter as armas do amor. Pode parecer um pouco uma visão assim muito otimista, né? Muito poliana demais. Não, mas a vida real não é assim. Bom, mas é isso que a medicina também diz agora há séculos, né? Que a vida real não é assim, que tumores têm que ser extirpados. Mas como é que você trabalha uma nova medicina? Como é que você trabalha uma nova ciência política? Como é que você trabalha uma nova sociologia onde as coisas se transformem pela mudança de paradigma? Nós somente mudaremos o paradigma humano atual se nós entendermos e realmente assimilarmos esse conceito, que é um conceito que foi trazido no século XIX por Abdul-Baha, o filho de Bahá'u'lláh,
e que eu repito aqui para vocês agora. Esse conceito é muito precioso. Ele traz uma solução para os grandes dilemas da humanidade. Foi o que Abdu'l-Bahá disse: se você tiver um pensamento de guerra, sobrepõe a ele um pensamento mais forte de paz. Porque a guerra não se resolve com a guerra, a injustiça não se resolve com injustiça, a truculência não se resolve com truculência, a opressão não se resolve com mais opressão. Nós resolvemos isso desmontando esse quebra-cabeça, desmontando essa lógica e colocando uma nova lógica no seu lugar. É a nova lógica que eu convido vocês, então, é essa nova lógica. O mal inexiste. O que existe é o bem, o que existe é aquilo que tem realidade, é onde nós podemos, a partir desse instrumento, transformar o mundo. É isso, pessoal. Muito obrigado.